Saudações no quase simpático estado de Goiás, são 7 horas da manhã, 17 graus, está um dia agradável, uma manhã bonita. E antes de perder a paciência, a esperança com o nosso país, com as Forças Armadas, com essa sujeira toda que nos governou, vamos falar sobre o islamismo, a civilização islâmica. Nós falamos sobre o que caracteriza o Ocidente, né? É isso das nossas Forças Armadas, são ladrões, cara. O Ocidente e o capitalismo é um esquema de legalização do roubo, da pilhagem, da escravização, porque está roubando liberdade. O capitalismo é a busca da mais-valia, que é roubar o resultado do trabalho do outro. O Ocidente legaliza o colonialismo, o imperialismo, que é o roubo, o genocídio, certo? Então, o roubo é a base da nossa civilização. Somos uma civilização de ladrões. Nesse sentido, o que as nossas Forças Armadas fizeram não é nada que deveria espantar as pessoas. Certo? De verdade, não é nada que deveria espantar. Agora, as outras civilizações são diferentes. Vamos falar do Islã. Hoje o mundo tem cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos que estão divididos em vários países. Eles são encontrados principalmente na Ásia, né, sobretudo no Oriente Médio, mas eles existem no mundo inteiro. Esse mapa aqui dá uma ideia boa, né? O Oriente Médio, a Ásia Central, o norte da África, a Insulíndia, são os locais do mundo onde mais há muçulmanos, mas eles existem até nas Américas. Existe um desconhecimento muito grande sobre o que é o Islã. Certo? Um desconhecimento enorme. Fala-se, com todo respeito à má palavra, muita merda sobre o mundo muçulmano. Sabe? A visão que as pessoas têm, a associação do islamismo apenas com os árabes, com o terrorismo, sabe? São várias atrocidades. Mas o Islã, de certa forma, é muito mais tolerante do que, por exemplo, os evangélicos. Sabe? Um islamita é mais tolerante, na média, do que um evangélico. Essa reportagem que nós estamos vendo, do excelente canal do Mansur, né? História Islâmica, acho que ele tem canal aqui também no YouTube, é um canal muito bom que eu recomendo, inclusive, dá uma ideia a respeito disso. Perfeito? Por que a gente está falando do islamismo? Porque, por um longo período de tempo, os Estados Unidos combateram, como se diz, o comunismo, né? Comunismo é a retórica dos bolsonaristas, né? A retórica muitos anos 70, anos 80, anos 90, essa velharia da Guerra Fria. Os Estados Unidos nunca se preocuparam mesmo com o comunismo. Os Estados Unidos se preocupam com qualquer um que possa ser autônomo, certo? Não é uma questão de União Soviética. Isso aqui é de comunismo, é questão de combater qualquer um que ofereça um risco potencial à hegemonia deles. A noção de que o roubo é certo. Cara, eu odeio essas ruas sujas, essa sujeira aqui na minha cidade. E tristemente, eu tenho que admitir que normalmente a culpa é de cachorro. Você tem às vezes uma vizinhança ruim e, bom, enfim, né? Não vamos voltar à nossa questão islâmica. O islamismo, ele é praticado por cerca de 1,5 bilhão de pessoas, né? Nós falamos sobre isso. Principalmente no Oriente Médio, na África, no restante da Ásia. Embora nações das Américas, Suriname e Guiana em especial, tenham uma população muçulmana muito considerável, proporcionalmente falando. Né? As Ilhas Christmas, na Oceania também é uma região habitada sobretudo por muçulmanos. Eles se espalham pelo mundo. Tem China, tem Índia, tem um punhado de lugar. Rússia, são várias repúblicas russas com importantes minorias islâmicas. 17%, 1/6 da população da Rússia é muçulmana. Se você considera que 55% é ateia, o número de muçulmanos na Rússia é pouco inferior ao número de ortodoxos. Porque é diferente que você vê esses bobalhões falando sobre a Rússia, gente que nunca foi na Rússia, que não entende como é que funciona a Rússia. A Rússia ortodoxa. Não é, a Rússia é ateia ou agnóstica. Posso garantir para vocês que a Rússia é essencialmente ateia e agnóstica.
certo? Os ortodoxos ganham por pouca coisa dos muçulmanos. Nós temos o que? Uns 25% de ortodoxos e 17% de muçulmanos. A maioria da população russa é ateia ou agnóstica. Embora, claro, a base civilizacional seja de fato ortodoxa. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que o Islã hoje, a Ummah, que é o conjunto dos países muçulmanos, tem algumas respostas interessantes para a nossa civilização. A maior potência da Ummah, sem dúvida nenhuma, é a Arábia Saudita. E o grande nome do mundo muçulmano é o de Bin Salman. Bin Salman é uma incógnita, sabe? Há horas que eu tenho a nítida impressão que ele é um Putin do mundo islâmico. Outra hora eu penso, cara, o sujeito é isso não é um elogio, é um Erdogan do mundo árabe. Ele é indecifrável, sabe? É nítido que ele tem a sua própria agenda, mas também é nítido que a agenda dele não é ocidentalizante. Há momentos em que claramente ele é pan-árabe, há momentos em que não. Ele pertence à família mais rica do mundo. A família dele tem mais de $1 trilhão. Então é óbvio que ele não é um socialista, evidentemente. Também não é um democrata. Mas ele não é um ditador estúpido como o Ocidente tenta vender ele, de forma alguma. Eu diria inclusive que ele é um governante muito esclarecido, da boa tradição dos déspotas esclarecidos que a gente já teve na Europa. Um déspota esclarecido, um rei duríssimo, mas sábio, é uma ótima definição do Bin Salman. De verdade, eu gosto dele. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Gente, sinceramente, se tem uma coisa que a gente não pode fazer em geopolítica é ficar fazendo ilação moral. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Isso não interessa. Sabe, essa questão moral, nós não somos um canal que está discutindo religião. Eu tenho a minha, eu sou católico. E não vou empurrar a minha goela à força de ninguém, cara. Pensa diferente de mim, faz coisas que eu não concordo, inclusive politicamente. Mas a questão não é essa. A questão é geopolítica. Como analista de geopolítica, eu posso garantir que o Bin Salman é um sujeito muito interessante. Muito interessante mesmo. Ele tem a própria agenda, indiscutivelmente, mas a agenda dele não é uma agenda pessoal. Ele tem um projeto de poder. Ele tem um projeto civilizacional. Certo? Ele tem um projeto civilizacional. Vamos atravessar isso aqui, que daqui a pouco o trem vem. O trem. E a gente não quer ser atropelado, né? Mas voltando, ele tem claramente um projeto civilizacional, que não é o projeto ocidentalizante, que é um projeto próprio. E eu acredito que, inclusive, foi por isso que ele conseguiu apertar a mão do Ibrahim, do Irã, né? Na prática, fazer acordo com Ali Khamenei. Embora o ponto de vista islâmico adotado pelo Irã seja bem diferente do ponto de vista islâmico adotado pela Arábia Saudita, é nítido que há interesse em comum, certo? É nítido que interesse em comum existe. Então, se a gente for pegar hoje os grandes personagens do mundo islâmico, o maior e mais importante dele, sem dúvida alguma, é o Bin Salman. Mas nós temos outros personagens. Moralmente, eu acho que ninguém é superior, eu diria, em liderança geopolítica do mundo, não só do Islã, do que o Ali Khamenei, né, do Irã. Ali Khamenei é outro personagem extraordinário. Também importante liderança do mundo islâmico é o nosso colega Erdogan, outro que com um pouco de generosidade a gente pode chamar de complexo, né? Só que num nível um pouco mais menos ético do que o Bin Salman, e infinitamente menos ético do que o Ali Khamenei, certo? Essas são as três grandes lideranças do mundo islâmico: Bin Salman, Ali Khamenei e o nosso colega Recep Tayyip Erdogan. O Sisi do Egito também é uma figura interessante. O Egito é a maior potência econômica da África, né? E tem padrinho para entrar nos BRICS, como o Irã também para entrar nos BRICS.
E a Arábia Saudita vai entrar nos BRICS. Aí é parada, uau. E temos o Ododo, né, da Indonésia. A Indonésia é a maior potência econômica de todo o mundo islâmico. 7ª economia do mundo, à frente, inclusive, do Brasil. Claro que ficou à frente do Brasil, né? Um país que é governado por Michel Temer, em seguida por Mijair, não tem como se manter como 7ª economia do mundo. Então a gente caiu para a 8ª posição. Fomos ultrapassados exatamente pela Indonésia. O Ododo é um cara que, né? Mas engraçado, ele não tem um perfil de liderança tão forte quanto o Erdogan ou o Bin Salman. Ele fica mais na moita, como o Khamenei, e contém-se. Mas ele não é um Sisi da vida, na medida que o Sisi oscila entre ser um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos e um cachorrinho fraudiqueiro da Arábia Saudita, mas que deve alguma vassalagem à China, porque quem tem cu tem medo. Então, Sisi é um sobrevivente, a gente não pode falar isso do Ododo. O Ododo é um alfa. A Indonésia, como eu disse, é a 7ª potência econômica do mundo. Isso por si só dá poder ao Ododo. Certo? O que ele fala tem significância. Os países do mundo túrquico, tipo Cazaquistão, sabe, não é tão importante, né? Nós temos a jovem liderança do Sahel, mas como eu disse, esses países são muito pobres. São muito pobres. Se a gente juntar, já até explicamos isso, se a gente juntar Chad, Níger e Mali, a gente tem um PIB, e olha que PIB paritário, menor do que a da região metropolitana de Belo Horizonte ou de São Petersburgo. Certo? São países muito pobres, mas com enormes riquezas em seus territórios, principalmente riquezas energéticas e minerais, recursos naturais, né? Que são importantes. O Islã domina a região que produz bem mais da metade do petróleo do mundo, metade do gás natural do mundo, recursos naturais importantíssimos. Aliás, em termos de recursos energéticos, eles igualam-se à Rússia, para vocês terem uma ideia. Eles se igualam à Rússia, que é o Cazaquistão, o maior produtor de urânio do mundo. Ele tem as maiores reservas de urânio do mundo. A Arábia Saudita é o maior produtor e tem as maiores reservas, não chega a ter as maiores reservas de petróleo sendo a Venezuela, mas é o maior produtor de petróleo do mundo, a Arábia Saudita. E o Catar é um dos maiores produtores de gás natural do mundo. Então, o mundo islâmico controla a produção mundial de energia. E isso dá poder a eles. O poder do islamismo é, sobretudo, o controle das fontes de energia do mundo. E é por isso que eles têm importância vital para a geopolítica do mundo. Inclusive, o Ocidente, os Estados Unidos, por muito tempo, embasou seu poder exatamente no controle de regiões muçulmanas. O controle por parte dos Estados Unidos do preço do petróleo e do gás natural, né, que ele exerceu sobre a Arábia Saudita até poucos anos atrás, era a essência do poder americano. Só que é outro sintoma da decadência dos Estados Unidos, do Ocidente e do capitalismo, é o fato de que os árabes, os muçulmanos, agora resolveram tomar para si a riqueza que é deles. O Cazaquistão, o Níger e o Mali, o urânio, os árabes, o gás e o petróleo. Perfeito? Então, a gente tem agora uma nova dimensão para o mundo islâmico. Eles não são mais meros cachorrinhos fraudiqueiros dos ocidentais, de forma alguma. E se tem uma coisa que eu respeito enormemente no Khamenei, foi o fato de que já no fim dos anos 70 ele rompe com esse padrão de exploração, né, na época liderado por Estados Unidos e Inglaterra. E o Bin Salman, você pode acusar ele de ter um ou outro defeito, nós não estamos aqui para julgar ninguém, indiscutivelmente ele tornou o mundo árabe independente dos interesses dos Estados Unidos e dos interesses do Ocidente. Então isso é uma coisa que indiscutivelmente tem um valor extraordinário. Tem um valor extraordinário. E muda tudo. Porque se a chave do cofre, a chave do poço de gasolina, então duas chaves, uma está com a
a outra está com Bin Salman, bom, você não precisa ter tanto medo. Eu vejo, os Estados Unidos vão fazer, vão acontecer na Síria, vão fazer acontecer no norte da África. Deixa eu explicar. Primeiro, porque não vai acontecer guerra no norte da África. Vai acontecer conflitos, terrorismo, que é a principal arma dos Estados Unidos e tal. Mas não vai acontecer uma guerra. Mas a CDAO, sei lá o que, africana, falou que vai interferir. Não vai, gente. Não vai interferir. Deixa eu explicar por que não vai interferir. Vamos pôr um país que falou que vai interferir. A República Democrática do Congo. Cara, o país é muito pobre, é um dos países mais pobres do mundo. Ele perdeu a guerra para Burundi. Como um país que perdeu a guerra para Burundi vai enfrentar a Argélia? Porque não se trata de enfrentar o Níger, ou Burkina Faso, ou Mali. Não, se trata de enfrentar a Argélia. Vocês acham, honestamente, que a República Democrática do Congo, que perdeu uma guerra para o Burundi, vai ter a pachorra de enfrentar a Argélia no campo de batalha? Mas nunca que vai. Nunca que vai, mas jamais. Não tem dinheiro, não tem capacidade, não tem força, não tem nem como levar as tropas. Certo? Então não vai. A Nigéria, o presidente foi esperto o suficiente para orientar o Senado a vetar a intervenção. A mesma coisa aconteceu na Costa do Marfim. Então quem vai enfrentar, repito, a Argélia? Porque não se engane, não se trata de enfrentar Níger ou Burkina Faso ou Mali. Se trata de ter coragem de enfrentar a Argélia, um país armado até os dentes, um exército profissional muito bem treinado, que está sob o guarda-chuva da proteção da Federação Russa. A pergunta é, quem vai encarar a Argélia? E a resposta eu dou, ninguém. Com certeza não vai ser a República Democrática do Congo, com certeza não vai ser o Tchad, não vão enfrentar. Então não vai ter guerra no Níger. Eu vejo esses jovens, esses supostos analistas de geopolítica falando, não sei o que vai ter, porque não sei o que, não sei quem declarou não sei o que. Gente, não interessa o que eles declaram. Guerra é uma coisa cara, é só ler Sun Tzu, Carvalho, é só ler Sun Tzu. Para fazer guerra você precisa de recursos, você precisa de dinheiro, você precisa de tropas. Quanto mais a guerra dura, mais cara ela vai ser. E outra, quando um país que a África não tem nenhuma democracia, tipo, de verdade, talvez a África do Sul seja a única verdadeira democracia da África, o que não é um elogio, democracia burguesa não é um bom regime. Você vai, esses países se mantêm, o governante se mantém no poder desse país, que tem um exército. Aí o governante vai dar uma de Nicolau II, que mandou o exército para lutar a Primeira Guerra Mundial, ficou sem exército e aí os comunistas deram o golpe de Estado. Óbvio, né? Foi assim que aconteceu a Revolução. A Revolução só aconteceu porque o Nicolau II foi estúpido o suficiente para mandar o exército dele para a frente ocidental. Sem exército, que oprimia a população, sem milhões de soldados que estavam lá morrendo na Europa Ocidental, aí os revolucionários conseguiram fazer a revolução. E vocês acham mesmo que o Félix Tshisekedi, o presidente da República Democrática do Congo, vai ser tonto o suficiente para mandar as poucas forças que ele tem, que mantém ele no poder, para lutar contra a Argélia? Mas nunca. Então por que ele declarou? Ele declarou porque é fácil declarar, eu posso declarar qualquer coisa. Eu posso declarar que eu sou o rei da Abissínia, eu posso declarar que 2 mais 2 são 5, eu posso declarar que o jeito de fazer omelete dos japoneses colocando açúcar é melhor que o brasileiro, eu posso declarar o que eu quiser. Uma declaração, gente, não vale nada. Talvez no direito, né? Talvez no direito uma declaração vale alguma coisa, talvez nas Unesquinas que ensinam administração de empresa, com manuais de idiotas americanos, formados em Harvard, com Peter Drucker e outros manés. Talvez aí uma declaração para esses idiotas vale alguma coisa, mas efetivamente uma declaração não vale nada. O que interessa é a possibilidade real, e não existe possibilidade real de guerra no Níger, não no momento. Por quê? Porque a França não tem dinheiro, a França não tem nem energia, ironicamente, ao perder acesso ao Níger e ao Mali, ela ficou sem a sua fonte de urânio, que abastece 2/3 da capacidade energética do país. Ela não tem dinheiro, o país está sob fortíssima convulsão social, é o mesmo caso, gente. A França está sob fortíssima convulsão social, não é porque a TV não mostra que essa convulsão social não está acontecendo, exatamente ao contrário. A função da TV é esconder as coisas, é mentir, é enganar. Então vocês podem acreditar, o pau está caindo a folha, o bambu está cantando na França.
O Macron precisa de cada soldado, soldada e soldade para reprimir a população. Aí é ele que está sem dinheiro, porque mandou a porcaria do pouco que tinha para a Ucrânia, junto com os outros imbecis da liderança europeia, ele não tem dinheiro. Precisa de cada soldado disponível. Ele vai arrumar outra guerra no Níger. Como é que ele vai chegar lá? Pela Argélia? Ele vai dar a volta, né? Sim, com o dinheiro que a França tem, com a quantidade de energia que a França tem para desperdiçar no momento, com o excesso de soldado que a França tem, não precisa reprimir a própria população, né? Ele vai entrar na outra guerra, mas nunca que vai, gente. Então, assim, eu vou dar um conselho para vocês, na boa, na real, assim, ó. Não dá tanta moral para declaração, não. Declaração não vale nada. Declaração é um falatório, cara. É só isso que declaração é. Quando alguém declarar alguma coisa, você para e pensa, ok, declarou. Tem como fazer? Tipo, a União Africana, né? Vamos interferir no Níger. Eu pergunto, tá, vamos interferir com como? Quem? Com que dinheiro? Com quais tropas? Se você não acha quem, se você não acha as tropas, se você não acha o dinheiro, não vai fazer, é só um palavreado. República Democrática do Congo falou que se for preciso intervém. Claro que intervém, né? Se for preciso, se tiver tropa sobrando, se tiver dinheiro, se tiver recurso, se tiver munição, se tiver arma, aí eles podem andar 1.500 quilômetros e enfrentar a Argélia no campo de batalha, com certeza. Mas essas condições existem? Adivinha, Bidu? Não, elas não existem. Então não vai acontecer intervenção no Níger. E os Estados Unidos? Eles podem fazer uma guerra sob procuração? Claro que eles podem. Afinal de contas, eles estão ganhando na Ucrânia, né? Opa, não estão apanhando como bode na horta. E não tem a mínima chance de vencer. A menor chance, a mais miserável chance de vencer. Então eles não vão, né? Não tem dinheiro para isso, não tem recurso, não tem arma, não tem logística. Na verdade, gente, mas eles têm uma base lá no Níger. Tem 1.000 soldados, a maior base de drones dos Estados Unidos em território africano. Só que esses 1.000 soldados não estão lá para dar um golpe de Estado, eles estão como reféns. Porque eles não tem como sair de lá. Ninguém vai tirar eles de lá, eles estão como reféns, cara. Esses idiotas estão lá como reféns. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente desesperada, tendo ideia errada das coisas, porque acredita no jornalismo declaratório. Sabe, aí eu até tive uma discussão, nem gosto, cara, mas eu fui obrigado a ter uma discussão com um cara que eu mostrei uma imagem, né, provavelmente de um calibre russo afundando um navio de uma bandeira a outra, que estava enchendo o saco lá no Mar Negro. Eu falei, isso não pode ser verdade, porque o MiG-31 não carrega mísseis de forma alguma, nem bomba. E eu não vi nada disso na imprensa. Eu falei, cara do céu, sério que você está me falando isso? Como assim? O MiG-31 não carrega bomba, nem míssil de espécie nenhuma. Cara, o MiG-31 é uma das poucas aeronaves que carregam quinjal. O cara não entende lufas de aviação. E fala uma merda dessa, cara, pra passar vergonha na internet, a troco de quê? Certo? E aí fala assim, não vi na imprensa. Gente, quem coloca as coisas na imprensa é o Ocidente. A Rússia não faz questão nenhuma, a Rússia faz guerra, ela está muito preocupada em ganhar a guerra para tirar selfie. Quem tenta vencer a guerra na propaganda é o Ocidente, né? A Rússia não. Certo? E nessa guerra, estou falando especificamente de conflitos travados contra países islâmicos, ainda resta a questão da Síria. Só que a questão da Síria, ela é muito mais complicada. Como eu venho dizendo, é no Levante que vai ser travado o fim dessa terceira guerra mundial que está em curso. Não na Ucrânia. A Ucrânia já era, a Ucrânia já acabou. A Ucrânia vai deixar de existir, vai ser um Vietnã do Sul. Eu visitei a Ucrânia, fui de certa forma um privilegiado. Pena que eles roubaram meu passaporte na Argentina. Porque eu queria muito ter o carimbo para mostrar, nossa, já fui num país chamado Ucrânia. Que vai deixar de existir. Né? Vai deixar de existir igual o Vietnã do Sul deixou de existir. E é isso. É isso. Desejo para todo mundo aqui um bom dia, um bom sábado. Eu vou voltar para casa
tem que fazer umas leituras, né, pra gente conseguir fazer uma boa live. Hoje, normalmente, sábado é um dia horrível para fazer live, porque não tem ninguém. Faça live pros cachorros, né? Para as moscas. Mas nada. Sempre tem alguém. Ontem eu estava muito cansado, fui tirar um cochilo, fazer a live, acordei meia-noite. Ainda tinha umas almas muito generosas que me acompanharam. Então eu acredito que hoje também vai haver pessoas, né? Vai haver gente. E estamos firmes. Aí só para encerrar o assunto, como quem não quer nada, gente, olha só, nós fizemos um pequeno orçamento sobre o que vai custar o nosso material, né? Nosso objetivo da campanha é isso, 200, e nossa, que letra feia, acho que é R$231,14. Não, R$213,14. É isso, R$213,14. É o que vai custar o equipamento que a gente precisa. Se você quiser ajudar,